Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você também da internet, do canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Seguimos todos os dias estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada e ouvindo a voz do Senhor através das páginas da Sagrada Escritura. Que bom estar com você mais uma vez para juntos estudarmos hoje o capítulo 36 de Ezequiel. Vamos fazer uma oração para ouvir a voz do Senhor? Querido Pai, nós te louvamos por mais este capítulo e nas tuas mãos entregamos a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Estando nossa vida nas mãos de Deus, podemos pedir sabedoria a Ele para compreender sua palavra. Aqui, esse capítulo, Ezequiel 36, ele fala da terra de Israel, que é consolada pela destruição das nações que se apropriam dela e pelas prometidas bênçãos de Deus. Israel é rejeitado por causa do pecado. O capítulo também fala da terra deserta que será restaurada e das bênçãos do reino do Messias. Vamos ler juntos o capítulo 36, vamos ler agora o verso 1 até o verso 10. A Bíblia diz: Tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança, profetiza, portanto, e dize: Assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações e andais em lábios paroleiros e na infância do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, às correntes, aos vales, aos lugares desertos, aos lugares desolados, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para devorá-la e para saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diga aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales, assim diz o Senhor: Eis que falei no meu zelo, no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Até aqui, versículo 9. A mensagem é proclamada diretamente para a terra de Israel, aos montes de Israel, porque as nações desejavam possuí-la e, ao procurar assumir o controle, a destruíram fisicamente, difamaram verbalmente. Israel foi denominada as eternas alturas por causa do seu território montanhoso. Deus é glorificado e os exilados são consolados pelos seguintes motivos nesse capítulo. Número 1, os crimes dos inimigos das nações são declarados publicamente. Número 2, a terra do Senhor é isentada de falsas acusações. E número 3, o julgamento e a justiça contra as nações estrangeiras é executado. Edom foi especificamente citado por causa do seu histórico contra Israel. O resto das nações eram os outros povos que de alguma maneira haviam maltratado Israel e, portanto, receberam a sentença de julgamento. Também nos versículos 8 e 9 aparece a expressão estão prestes a vir, ou seja, é declarado para a terra que figuramente esperava o retorno rápido de seus legítimos proprietários. Os primeiros retornaram do exílio sob as ordens do imperador Ciro, 50 anos depois, e aparece a expressão eis que estou convosco, no verso 9. Essa expressão, ela me chama muita atenção e para mim falou ao meu coração. Eis que estou convosco, porque com todo esse contexto que mencionei para você, Deus, Ele aparece para o povo que estava para retornar e diz, eu estou com vocês. Deus é um Deus presente, não é um Deus ausente. Ele está sempre junto com o seu povo. Então, por exemplo, se a gente olhar para as palavras de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, quando Jesus subiu aos céus, em Mateus capítulo 28, ele disse assim,
Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Através do ministério do Espírito Santo, Jesus estaria com o seu povo. Quando a gente olha para João, no capítulo 1, diz o seguinte, a Bíblia, também sobre a presença de Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra como um ser humano. O verso 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É prazer de Deus habitar entre o seu povo. Quando o santuário foi construído, a ordem era que o povo devia construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então, Deus tem prazer, Ele ama estar no meio do povo, estar no meio dos seus filhos. E aqui novamente no versículo 9 aparece esta expressão, porque eis que estou convosco, eu estou com vocês, o povo vai voltar do exílio, há toda uma série de problemas e dificuldades, mas eu estou convosco. Também me chamaram muita atenção, olhando ainda no capítulo 36, por exemplo, o versículo 18. O verso 18 diz, derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Aparece aqui a realidade, quantas vezes eu já mencionei aqui, porque a Bíblia repete isso várias vezes, que nós colhemos o que nós plantamos, que só é destruído aquele que quer, que só é condenado aquele que assim decide, aquele que escolhe ser condenado. E muitas vezes nós não escolhemos ser condenados pelas nossas próprias palavras, mas pelas nossas ações. E é o caso aqui, derramarei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram. Então é uma consequência. No verso 20 diz, aí vem falando algumas dessas consequências, diz aqui, no verso 20, em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia, são este o povo do Senhor, porque tiveram de sair da terra dele. Mas, verso 21 diz, tive compaixão do meu santo nome. Que lindo isso, Deus tem compaixão de nós, Deus tem compaixão dos seus filhos, Deus tem compaixão dos seus líderes, Deus tem compaixão daquele que se arrepende, daquele que dobra os joelhos e diz, Senhor, perdão, daquele que dobra os joelhos e confessa os seus pecados, daquele que clama por misericórdia. Deus ama perdoar e certamente Ele pode perdoar você. Não importa o que você tenha feito, qual o seu caminho o caminho que você tenha andado, quais sejam as transgressões, Deus tem compaixão de ti. Outro verso que me chama a atenção aqui também é o versículo 25, o 26 e o 29. O verso 25 diz, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A purificação vem de Deus. Ele nos limpa, Ele muda o nosso coração, sabe? Depois o verso 26 ele diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que lindo isso. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. Você pode dizer, eu não consigo, eu não tenho forças, eu fui criado assim, desde pequeno é que eu vivo nesse pecado, mas não há nada que Deus não possa fazer por você. Ele muda o coração, Ele muda os nossos gostos, Ele pode mudar os nossos hábitos, as nossas tendências. Basta nós querermos. Ele não pode fazer nada se nós não quisermos, se nós não decidirmos e não aceitarmos. Mas se nós decidirmos, Deus pode fazer muita coisa por nós. Que lindo texto esse daqui, lindo texto. Porei dentro de vós um espírito novo. E é o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo.
Deus transforma a nossa vida. Ele muda o ser humano. É o que aconteceu com Nicodemos. Com Nicodemos, por exemplo, ele disse que ele tinha que nascer de novo, nascer do Espírito, porque Deus o transformaria. Deus o transformaria. Bom, e o versículo 29, o que diz? O verso 29 diz: livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E o que me chama a atenção é que está no final do verso 28, diz: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Quando Deus é o nosso Deus, Ele nos livra das nossas imundícias. Depois tem o verso 31, diz: terei nojo de vós por causa das vossas iniquidades e por causa das vossas abominações. Verso 33, ele diz: assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de vossas iniquidades. Deus tem nojo dos nossos pecados. Deus tem nojo das nossas atitudes erradas, da nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa vaidade, do nosso rancor no coração, da nossa imoralidade. Ele tem nojo, mas Ele não tem nojo de nós. De nós, Ele tem desejo de nos restaurar. De nós, Ele tem o desejo de nos purificar. De nós, Ele tem o desejo de nos regenerar e nos capacitar para viver uma vida de vitórias. Amém e amém. Vamos orar por isso? Deus pode nos transformar. Querido Pai, obrigado pela certeza, obrigado pela segurança, obrigado pela direção do Teu Santo Espírito e pela certeza de que com Ele podemos vencer. Com Ele podemos ser transformados. Obrigado pela certeza de que Tu estás conosco, pela certeza de que Tu cuidas de nós, de que Tu tens compaixão de Teus filhos e que nos ajuda a vencer. Dá-nos agora a Tua proteção, a Tua bênção e cuida de todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, amigo, seja reavivado por Sua palavra.